Graças a Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns versos das Escrituras que dizem a mesma coisa, que tem o mesmo conselho de Deus para nós. João capítulo 8, versículo 11, diz assim: E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Diga comigo: vai-te e não peques mais. Se nós lermos o que vem antes dessa afirmação de Jesus, nós vamos ver que Jesus está falando com uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. E queriam apedrejar ela. Mas Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E todos aqueles acusadores foram embora e só ficou aquela mulher e Jesus ali. Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Aí Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Agora pode fechar a Bíblia aí e só escute os outros versos que eu vou ler aqui. Em João capítulo 5, versículo 14, Jesus diz assim, está escrito assim: depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus está falando isso com um paralítico que ele curou. Ele era paralítico e Jesus mandou ele levantar, tomar o leito e andar. Depois Jesus, ele viu ele no templo e disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele estava paralítico porque ele cometeu um pecado e ficou naquela situação. Agora Gálatas capítulo 6, 7 diz o seguinte, escute só. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Está dizendo para nós não o quê? Errar. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Observe, não erreis. 1 Coríntios 6, 10 diz o seguinte. Escute só, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis. Olha a ordem aí de novo. Não erreis. Nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, não erreis. Agora, Tiago, capítulo 1, versículo 16. Vamos ver o que está escrito? Tiago 1, 16. Não erreis, meus amados irmãos. Olha, não erreis, meus amados irmãos. Agora vamos para o último verso que eu queria mostrar aqui. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Vocês observaram aqui quantas vezes nós encontramos a palavra de Deus nos mandando não errar e não pecar? Então, se tem algo que nós devemos procurar fazer, é não errar e não pecar. Por quê? Nós vamos deixar de ser de Deus se nós errarmos? Não. Davi cometeu muitos pecados na vida dele. Mas ele era de Deus. E não deixou de ser de Deus, o rei Davi. Pedro negou Jesus 3 vezes. Que pecado, né? Negar o Salvador. Não deixou de ser de Deus.
Deus perdoa. Porém, a consequência do erro, ela vem, e Deus não quer que nós venhamos sofrer. Quando uma pessoa que é de Deus está sofrendo, ou ela está sofrendo porque outros estão errando contra ela, e aí tem um erro envolvido, ou então ela está sofrendo por causa de seus erros. Quando não houver erro, não há o sofrimento. Se não houvesse o pecado na terra, não haveria o sofrimento na terra. Então a vontade de Deus, uma vez que nós cremos na Bíblia, cremos na palavra de Deus, é que nós venhamos tomar cuidado para não errar. Agora, até uma criança sabe disso, né, gente? Até uma criança sabe disso. O motorista que pega um carro, ele sabe que ele não pode errar. Porque se ele errar, pode custar a vida dele e quem estiver com ele. Um piloto de um avião, um piloto de uma moto que pega uma moto, não pode errar. Um erro pode ser fatal. Um médico sabe que não pode errar. Vai operar uma pessoa, sabe que não pode errar. O erro não é uma coisa boa. E o erro nós temos que evitar. Tem coisas que nós podemos vir a fazer que são pecados, são coisas erradas. E nós temos que fazer o quê? Procurar não errar. Por quê? Porque nós vamos deixar de ser filhos de Deus se nós errarmos? Não. O seu filho, se errar contra você, continua sendo seu filho. E nada vai mudar isso. E se nós errarmos, pecarmos, Deus continua sendo o nosso Pai. Mas Ele vai nos corrigir. Como que Ele vai nos corrigir? Então, mas como que Ele vai nos corrigir? Deixando as consequências dele. Deus deixou. Muito se fala de Davi, que é um homem de Deus. Ele errou demais. O interessante é que a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis, né? É as consequências dele. A Bíblia não esconde os erros de Davi, mas mostra a consequência. Sim. O que veio contra ele, o castigo que veio. Deus não queria que viesse nada daquilo contra Davi, mas ele errou. Mas não deixou de ser de Deus. Então, essa é a palavra de hoje. Vamos lutar para não errar. Sim. Se eu não errar, eu vou estar fazendo bem para mim e para as pessoas que estão do meu lado também. É possível não errar. Se a palavra de Deus está dizendo tantas vezes, não erreis. Se a palavra de Deus está dizendo tantas vezes, não pequeis. Quantas vezes que nós vimos aqui? Umas 3 vezes dizendo, não pequeis. Vai e não peques mais para não te suceder coisa pior. Eu não te condeno, mas não peques mais. Quantas vezes nós vimos dizer ali, não erreis? Pelo menos 3 vezes. Não erreis, meus amados irmãos. Se a palavra de Deus está nos mandando, não iria estar nos mandando uma coisa que nós não temos a capacidade de fazer. Então vamos procurar olhar para as nossas atitudes, para a nossa vida e não cometer erro. Porque depois quem vai ficar triste não é o diabo, não. Deus pode até ficar, né? O diabo traz a tentação para fazer a gente errar. Por isso que a gente tem que orar sempre e dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou seja, do maligno. O serviço do diabo é nos tentar para fazer a gente errar. Mas é possível nós não errarmos.